Terceira parte: Como conversar com Deus. O Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, do 9 ao 13. 1. Não recitar, mas orar. Eles já haviam estado em um barco certa vez, navegando no mar revolto, e tinham no ouvido dizer com voz calma, mas cheia de autoridade: Silêncio, aquietai. E ficaram pasmados de ver que as ondas e ventos o obedeciam. Eles se dirigiram a um paralítico que se encontrava entrevado havia muitos anos, e ali, diante de seus olhos, o homem se erguera e andara. Eles haviam recolhido 12 cestos de sobras de alimento após uma refeição miraculosa, onde 5.000 pessoas haviam sido alimentadas por ele, com o lanche de um garoto, que constava de 5 pães e 2 peixes. Eles viram cegos, epiléticos, leprosos e até doentes mentais serem curados com apenas uma palavra de seus lábios. Viram o tormento da culpa abandonar o rosto das pessoas logo que eles a perdoava. Ouviram-no falar como nenhum outro falara antes e sentiram profundamente todo o magnetismo que havia na vida dele. Contudo, aquele encantamento imediatamente se transformou em terrível responsabilidade quando ouviram dizer: Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Certamente ninguém poderia esperar que eles operassem os mesmos milagres que ele operara. Seria exigir muito deles. Todavia, depois eles se sentiram cheios de um maravilhoso senso de capacitação ao ouvi-lo dizer: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14, 12. Será que eles poderiam possuir aquele poder? Ele afirmara isto, portanto, assim devia ser. Mas como? Será que ele lhes ensinaria o segredo? Certo dia, a solução revelou-se a eles. Realmente, havia uma chave mestra que abria a caixa forte do poder de Deus. Imediatamente foram ter com ele e lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Aprender a orar era o segredo, o único segredo que precisavam saber. Atendendo aquele pedido, Jesus ensinou-lhes uma prece, Mateus 6, 9 ao 13. É possível repeti-la em 1/4 de minuto, em 15 segundos. Mesmo uma congregação recitando-a vagarosamente não leva mais que meio minuto para isso. No entanto, Jesus poderia passar metade da noite repetindo aquela mesma oração. Existem hoje mais de 500 milhões de pessoas que sabem esta palavra de cor, mas são muito poucos que realmente sabem dizê-las como oração. O poder está não em repetir as palavras, mas em se fazer a oração. Orar não é simplesmente recitar algumas palavras. As palavras são apenas a armação de concreto sobre a qual a casa do pensamento é edificada. O poder do Pai Nosso reside não nas palavras, mas sim na configuração mental que gera em nós. A Bíblia nos ordena: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Quando nossos pensamentos começam a fluir através dos canais da oração do Pai Nosso, nossa mente se renova e nós somos transformados. Temos o poder de Cristo na mesma proporção em que nos apropriamos de seus pensamentos. Lembramo-nos de como Hamlet de Shakespeare. O rei não conseguia orar e ele explica isso com as seguintes palavras: Minhas palavras voam ao céu, mas meu pensamento aqui embaixo está, e sem o pensamento elas nunca chegam lá. E é verdade, nós também fracassamos em nossa devoção porque nossas preces são apenas palavras sem pensamento. 2.
Pai nosso que estás nos céus. Jesus disse para iniciarmos a oração assim: Pai nosso que estás nos céus. E se ela ficasse só nestas 6 palavras, já estaria completa. Jesus acrescentou as outras como uma ampliação do pensamento. Se realmente aprendemos a dizer esta primeira sentença bem, não será necessário ir mais além. A palavra Pai é uma definição de Deus. Para nós é uma definição imperfeita, porque nós somos pais imperfeitos. Um certo pastor, que trabalhava com meninos de uma favela, disse que nunca podia se referir a Deus como pai. A palavra pai para aqueles garotos trazia à memória a figura de um homem constantemente embriagado, que batia na mulher. Quando pensamos nessa palavra, associamos a ela todas as imperfeições do nosso pai. Por isso, Jesus não podia usar apenas a palavra pai. Ele tinha mesmo que adicionar a expressão que estás nos céus. Ela não aparece aqui para indicar a localização de Deus ou nos informar onde é que Deus reside. Por alguma razão, nós já formamos a ideia de que o céu está bem longe de nós. Muitos de nossos hinos mais apreciados falam daquele distante lar e pensamos também que Deus está lá, no lar distante. Se observarmos o ensino de Cristo, veremos que tais conceitos são muito errôneos. Deus está tão próximo de nós como o ar que respiramos. Na realidade, este adendo que estás nos céus é uma descrição de Deus. O céu é sinônimo de perfeição. Jesus poderia ter dito, nosso Pai perfeito, e teria sido a mesma coisa. E quando pensamos no termo Pai, logo pensamos também em autoridade e não em indulgência. Pelo próprio ato de reconhecermos que Deus é Pai, nós nos colocamos na posição de filhos, e o Pai tem o direito de autoridade sobre os filhos. E é assim que submetemos nossa vontade a dele. Nossos atos são controlados não pelo nosso querer, mas pelo dele. Nós todos reconhecemos que Deus estabeleceu uma ordem moral. O homem não cria leis, ele simplesmente descobre os mandamentos de Deus. Quando obedecemos estes mandamentos, como Dante, nós vemos que sua vontade é nossa paz. Por outro lado, deixar de reconhecer a soberania de Deus significa fracassar em todas as áreas da vida. Uma das igrejas valdenses tinha um selo cujo emblema era uma bigorna e vários martelos quebrados, circundados pelas palavras: malhai, mãos hostis, vossos martelos se despedaçam, a bigorna de Deus permanece. Enquanto não se puder dizer Pai, é melhor não continuar a oração. O vocábulo Pai significa mais que regedor, legislador ou juiz. Ele implica também num domínio exercido pelo amor, pois coloca a misericórdia bem no centro do julgamento. Como o amor gera o amor, nossa relação para com a atitude de Deus é de uma verdadeira filiação e não um sentimento de temor. Paulo explicou isso de maneira admirável. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, Romanos 8,15. Mas Pai Celestial não significa apenas autoridade e amor, significa também santidade. Certa vez, Isaías entrou no templo e ouviu os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando ele sentiu o impacto da imaculada pureza de Deus, ficou consciente de sua própria imperfeição a ponto de clamar: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Isaías 6,5. Por que é que fechamos os olhos para orar? Talvez seja para afastarmos de nossa mente o mundo exterior, a fim de darmos toda a nossa atenção a Deus. Todavia, a verdadeira oração abre nossos olhos. Um grande hindu disse: Por que vocês estão tão ansiosos para ver Deus com os olhos fechados? Vejam-no com os olhos abertos, em forma de pobres, famintos, analfabetos e aflitos. Quando dizemos Pai, estamos reconhecendo nossa filiação a Ele, mas também reconhecendo nossa ligação com os irmãos. Um jovem veio ver-me recentemente. Ele passara 2 anos na cadeia.
Parece que muitas vezes nós só enxergamos as vantagens da sociedade depois que somos afastados dela. Aquele jovem me disse: eu não ambiciono muita coisa, só quero ser aceito, ser parte do grupo. Ser parte do grupo é o que todos nós queremos. Dizer Pai Nosso significa remover todas as barreiras, colocando cada um de nós na posição de filho de Deus. Esta primeira sentença do Pai Nosso sintetiza toda a vida cristã. A palavra Pai expressa a nossa fé. Ela não apenas demonstra que cremos em um Deus, mas também dá uma descrição dele. A expressão nos céus engloba todas as nossas esperanças. O vocábulo céus significa perfeição e fala daquela qualidade de vida que todos os seus cristãos sinceros estão se esforçando para obter. Cristo disse: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5,48. O homem nunca está satisfeito consigo mesmo, está sempre lutando para subir ou avançar. Ele só aceita seus fracassos passados e atuais porque espera melhorar no futuro. Um amigo do escultor William Story estava observando seu trabalho e perguntou-lhe: de qual das suas obras você gosta mais? O artista replicou: eu gosto mais da próxima estátua que vou esculpir. A palavra nosso implica num amor que abrange a todos. Sem essa ideia, a oração é vazia. A religião não pode isolar o homem de seu semelhante, porque se não pudermos dizer irmãos, não poderemos dizer pai. Fé, esperança, amor, todas essas três virtudes estão incluídas nesta palavra. Como nossa vida seria diferente se, ao orar, levássemos em conta todo o significado de Pai Nosso que estais nos céus? Isso nos levaria a orar de joelhos no nosso Getsêmani, completamente rendidos à vontade do Senhor. Nós sacrificaríamos a vida para servir o próximo e nos esforçaríamos para salvá-lo. Acima de tudo, isto traria Deus para dentro de nós. Aí, então, não importando o que pudesse acontecer, confiadamente, nós oraríamos como Jesus: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Assim, teríamos a certeza de que podíamos deixar nossa vida nas mãos de Deus, sabendo que nossas aparentes derrotas redundariam em glorioso triunfo e que dos tumultos da vida brotariam ressurreições e nós cantaríamos como o apóstolo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 55 ao 57. É rara a semana em que eu não tenho que dirigir um culto fúnebre no cemitério de Atlanta. Há 10 anos atrás, foi o meu próprio pai que deixei ali, e hoje, quando vou lá antes de sair, paro por uns instantes junto à sua sepultura e penso nele. Sempre saio reconfortado. Lembro-me de como ele foi bom para mim e como ele deu tudo o que tinha aos filhos em coisas materiais. E não era apenas roupas, alimentos e outras necessidades básicas, mas também bolas, tacos de beisebol e outros brinquedos de que as crianças gostam. Ele ficava feliz em nos tornar felizes. Lembro-me de como ele orava por nós, um por um. Sua voz está gravada em minha mente e as palavras são as seguintes: Senhor, abençoa Charles, que ele seja um bom homem quando crescer. Abençoe Stanley, dizia ele. Abençoe John, Grace, Blanche, Sarah, Francis, e para cada um de nós havia um pedido especial. De pé junto ao seu túmulo, eu me lembrava de sua grande honestidade, de seus altos padrões morais, de sua humildade. Ele era bem pouco ambicioso, não queria muito para si mesmo. As casas pastorais em que moramos geralmente eram próximas à igreja e sempre havia gente batendo à nossa porta. Lembro-me de que ele nunca negava o auxílio solicitado. Algumas vezes chego a me esquecer do tempo quando fico ali pensando nele. Assim, até certo ponto, eu compreendo bem porque Jesus nos instruiu para começarmos a oração dizendo Pai Nosso. O Senhor Jesus várias vezes subiu ao monte para orar sozinho.
e em muitas ocasiões ele orou a noite toda. Certa feita, ele ficou 40 dias esquecido no tempo, esquecendo até de se alimentar. Ali, na quietude do lugar, ele pensava em seu pai. E ele nos diz que devemos orar do seguinte modo: Pai nosso que estais nos céus. Não estamos pedindo nada a Deus, estamos, isto sim, atribuindo o coração para um derramar da graça de Deus em nós. Norman Vincent Peale conta que, em seu primeiro passeio ao Grand Canyon do Rio Colorado, ele falou com um senhor idoso que passara bastante tempo por ali. Perguntou-lhe qual das excursões oferecidas lhe proporcionaria a melhor visão do cânion. O velho respondeu que se ele realmente quisesse ver o cânion, não poderia fazer nenhuma daquelas excursões. Em vez disso, ele deveria ir para lá de madrugada, sentar-se à borda do barranco e apreciar a paisagem. Ver a manhã transformar-se em dia e o dia em tarde. Contemplar as cores brilhantes transmudando-se no decorrer do dia. Depois, jantar rapidamente e voltar para lá para ver o grande abismo ser envolvido pelo roxo do entardecer. Disse ainda que a pessoa que fica rodando pelo cânion acaba ficando exausta e, na verdade, não vê a beleza e a grandeza do lugar. Foi isto que o profeta disse a respeito de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40:31. Que significa esperar no Senhor? Significa pensar no Senhor, embora pensar não seja bem o termo. Talvez meditar expresse melhor esta ideia, ou talvez ficar em contemplação. Como diz o salmista, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Disse o pensador cristão: enquanto o homem não encontra Deus, ele começa sem começo e trabalha sem finalidade. Assim, ninguém está preparado para orar enquanto não estiver totalmente tomado por pensamentos a respeito de Deus. Há anos já eu tenho visto muitas pessoas se ajoelharem no altar ao final dos cultos. Várias delas me contaram das maravilhosas bênçãos que receberam em resposta a essas orações. A razão por que estas orações são tão preciosas para elas é que são feitas ao final do culto. Durante cerca de 1 hora elas ficam no templo, pensando na pessoa de Deus, os hinos, a leitura da Bíblia, o sermão, as outras pessoas ao nosso redor cultuando a Deus. Tudo isso contribui para nos aproximar de Deus. Assim, quando nos ajoelhamos para orar, nossa mente está condicionada na direção certa. Todo o nosso pensamento está relacionado com Deus. Por isso, a oração é espontânea e verdadeira. Nossas palavras expressam exatamente nosso pensamento. Pai nosso que estais nos céus. Quando essas palavras tornam corpo e realidade para nós nos tornamos calmos e confiantes. É como diz o poeta. Disse o Pintazilgo ao pardal: gostaria muito de saber por que os homens são tão preocupados, inquietos e aflitos? Responde o pardal ao amigo: meu amigo, eu creio que deve ser porque eles não têm um pai como nós, que cuida bem de mim e de você. 3. Santificado seja o teu nome. Jesus ensina que a oração deve constar de 6 itens. Antes que o homem possa expressar qualquer um dos outros 5, deve dizer: santificado seja o teu nome. Certa vez, Moisés estava no monte cuidando do rebanho. De repente, ele viu um arbusto em chamas que, contudo, não se consumia. Depois de alguns instantes, ele se aproximou para ver o que era. Era Deus que se encontrava naquela planta, desejando revelar a Moisés a sua vontade para a vida dele. Mas logo que o profeta se aproximou, ouviu uma voz que dizia: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Êxodo 3:5. Isso significa que antes que Deus possa falar com o homem, este tem que mostrar respeito e reverência. Muitas pessoas só se lembram de orar em caso de extrema necessidade.
isto é, quando têm um problema que não podem resolver por si mesmos. Suas orações se centralizam nelas e naquilo que querem de Deus. É por isso que são poucas as pessoas que realmente oram com poder. Jesus diz que temos que colocar Deus em primeiro lugar. Santificar quer dizer respeitar, reverenciar. Notemos, porém, que Jesus não nos manda santificar o nome de Deus. Antes, o que fazemos é uma petição. Pedimos que Ele faça algo que nós não podemos fazer. Pedimos que Ele santifique o próprio nome. O homem profano não pode fazer nada para Deus enquanto o Senhor não fizer alguma coisa em favor dele. Suponhamos que um pintor, o maior gênio de todos os tempos, dissesse: "Vou subir até o espaço para pintar o céu." Nós nos riríamos dele. Do mesmo modo, é impossível ao homem santificar o nome de Deus. Se fôssemos tentar escurecer o céu com piche, só conseguiríamos nos sujar. O céu continuaria do mesmo jeito. Então, o que é que Jesus quis dizer com esta frase? A ênfase da sentença não se encontra no vocábulo santificado, mas sim em nome. A Bíblia é um livro de nomes. Cada nome tem um significado próprio, com a finalidade de revelar o caráter da pessoa. O nome Jesus, por exemplo, significa Deus é salvação. Foi por isso que o anjo disse a José: "E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele." Mateus 1:21. Quando André levou seu irmão a Cristo, o Senhor disse: "Tu és Simão, o filho de João." O nome Simão significa areia e era uma descrição de seu caráter. Mais tarde, sob a influência de Cristo, ele se tornaria uma nova pessoa. Assim sendo, Jesus disse que seu nome seria mudado. Serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, uma rocha sólida e inabalável. João 1:42. Saber o nome de uma pessoa significa conhecer a pessoa. Assim, o nome de Deus contém a revelação de sua natureza. Quando dizemos, santificado seja o teu nome, o que estamos realmente falando é, revela-te a mim, ó Deus. Jó disse, porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Jó 11:7. A resposta é não. O homem só pode conhecer a Deus na medida em que o Senhor se revela a ele. Walter de la Mare, poeta inglês, expressou uma dúvida que ocorre a todos nós. Às vezes, será que há mesmo alguém lá em cima me ouvindo? Antes de podermos começar a orar, temos que nos convencer de que há alguém ali, pronto a nos ouvir e depois termos consciência de sua presença. Há 3 maneiras, talvez 4, pelas quais Deus se revela. Primeiro, na sua maravilhosa criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmos 19:1. Esta foi a primeira revelação que Deus fez de si mesmo. Quantas vezes estamos numa praia e nos sentimos arrebatados pela vastidão sem fim do mar? Quando nos lembramos de que Ele pode segurar os mares na concha de sua mão, Isaías 40:12, então nós temos uma pequena ideia de como é o seu poder. Ao contemplar os picos das grandes montanhas, ficamos profundamente impressionados com sua majestade e imponência. Jesus olhou reverentemente para um lírio do campo e viu nele a glória de Deus. Mateus 6:28-29. A terra está repleta do céu. Cada arbusto de mato arde com a presença de Deus, disse a poetisa Elizabeth Bruning. Quando olhamos para os céus, vemos a imensidade de Deus. Depois olhamos para um floco de neve e vemos sua perfeição. Um pôr do sol nos fala de sua beleza. Contudo, o homem moderno aventura-se a usar seu próprio conceito da divindade a fim de suprimir esta revelação de Deus. Em vez de orar pedindo chuvas, nós pensamos em chuvas artificiais. Nós podemos bombardear as nuvens com substâncias químicas para provocar chuvas, mas quem fez as nuvens? Jesus contou a história de um homem rico que se parecia muito conosco.
O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Lucas 12, 16, 18. Meu. Não há a menor centelha da presença de Deus. Ele não vê o Deus criador de todas as coisas. Em segundo lugar, Deus se revela através de pessoas. Em Moisés temos uma visão da lei de Deus. Amós revelou-nos a justiça divina. Oséias, seu amor. E Miqueias, seus padrões de ética. Uma pessoa nos tratou bem quando estávamos enfermos. Outra nos ajudou num transe difícil. Ainda outra nos estendeu a mão num momento de solidão. Alguém a que nos ofenderamos nos perdoou, demonstrando um espírito de amor. Deus também é revelado através de gestos assim. Nós compreendemos a Deus melhor por cada causa do amor de nossa mãe, ou pela vida consagrada de um amigo, ou por um heroísmo como o de Joana d'Arc. O culto prestado em companhia dos irmãos é muito mais proveitoso, porque sempre aprendemos alguma coisa com os outros. A revelação máxima de Deus é Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quando lemos os 4 evangelhos e vemos Jesus retratado neles, começamos a perceber que, na realidade, estamos vendo é Deus. Há outra maneira de Deus se revelar. Não sei se de um nome para ela, nem sei explicá-la. Poderíamos denominá-la de a voz que é um cício tranquilo e suave, ou as impressões do seu espírito em nós. Eu posso testificar de algumas vezes, talvez bem raras, quando sentimos ter recebido uma palavra direto dele. Samuel ouviu Deus falando com ele de viva voz. Se conhecemos a Deus, podemos dizer: santificado seja o teu nome. Isto é, torna-nos mais cônscios de ti, ó Deus, para que possamos compreender-te melhor. E quando nossa mente está inteiramente tomada por Deus e nós fixamos os olhos nele, os pecados que nos assediam perdem domínio sobre nós e nós nos tornamos mais prontos a ouvi-lo e obedecê-lo. É uma condição que nós precisamos preencher se quisermos orar com poder. 4. Venha o teu reino. Venha o teu reino é o segundo item da oração que Jesus ensinou. A palavra reino é um pouco estranha aos nossos ouvidos ocidentais. Democracia é um termo que entendemos melhor. Nós exigimos o direito de nos governarmos a nós mesmos. Kipling, o famoso poeta inglês, refere-se a nós como um povo onde cada homem coroa rei a seus tristes irmãos. Hoje em dia, nós nos rebelamos contra a ideia de um governo ditatorial e totalitário. E até existe quem vá ao ponto de destronar a Deus em defesa do livre-arbítrio. Temos que nos lembrar, porém, de que, em certo sentido, o reino de Deus já veio. Suas leis regem o universo com absoluta autoridade. O cientista conhece as leis de Deus. Ele enxerga perfeitamente que dentro da engrenagem precisa do cosmos. Os médicos sabem que há leis que dizem respeito ao equilíbrio do organismo. Quem as obedece tem boa saúde. A desobediência a elas resulta em morte. Os psiquiatras reconhecem que o pensamento do homem tem que se ajustar a um padrão certo. Quem se desvia desta linha reta fica desequilibrado. O sociólogo ensina que o bem de um é o bem de todos. Nós estamos ligados uns aos outros pela fraternidade universal, que também é uma lei de Deus. Deus já estabeleceu seu reino sobre a terra. Isso significa a supremacia de suas leis e de seu domínio. Seu reino está aqui agora. Quer queiramos, quer não, ele domina sobre nós. Como disse o profeta do passado, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Nós temos um palácio do governo, sabemos quem é o governador do estado e conhecemos alguns membros do legislativo. Sabemos como as leis humanas são criadas. Entretanto, toda e qualquer lei feita por governos humanos pode ser vetada ou sofrer emendas, já que o futuro trará outros governantes, outros legislativos.
Com as leis de Deus, isso não ocorre. Eu poderia rebelar-me contra a lei da gravidade, por exemplo, e saltar da janela do último andar de um grande edifício. A única coisa que conseguiria era me autodestruir. Minha atitude não modificaria a lei. Por isso, se quero descer, tomo o elevador. Não seria isto, porém, uma prova da supremacia da engenhosidade mecânica do homem sobre a lei de Deus? Não. Se o cabo de um elevador rebentar, ele cai também. Isso já aconteceu mais de uma vez. O próprio fato de os construtores usarem cabos de aço e fazerem inspeções regulares de seus carros é um atestado da validade dessa lei de Deus e de sua subordinação a ela. O mundo é o reino de Deus e se acha sob seu domínio soberano e sob seu poder, sendo totalmente controlado por leis divinas. Entretanto, pela sua desobediência, o homem está indo em direção à autodestruição. Será que algum dia vamos recobrar o juízo? Será que daremos suficiente reconhecimento à lei de Deus para nos submetermos a ela e a obedecermos? Há muitos que respondem negativamente. São homens tão depravados, tão corrompidos pelo egoísmo e estão tão cegos pelo orgulho que não enxergam o caminho certo, e mesmo que pudessem obedecê-las, não quereriam. Por isso, estamos constantemente ouvindo falar da destruição do mundo e do inferno como castigo inevitável e eterno. Estamos ouvindo o clamor de pretensos profetas que não veem esperanças para o mundo, mas apenas o terror do julgamento de um Deus irado. Jesus, entretanto, orou assim: venha o teu reino. Naturalmente, ele acreditava na concretização de tal fato e não apenas na possibilidade dele se tornar realidade. Houve um dia em que Jesus cerrou definitivamente as portas de sua carpintaria. Precisava começar a tratar dos negócios de seu pai, trazer o reino de Deus à terra. O texto de seu primeiro sermão foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. Era isto que ele pregava o tempo todo. Ele nunca deixou de crer nisso, e mesmo depois da ressurreição, ele ainda falou aos discípulos acerca do reino de Deus. Atos 1,3. Quando dissermos venha o teu reino, será bom enfatizarmos a palavra venha. Parece mais fácil dizer que se espalhe o teu reino, pois não é difícil orar pela conversão do povo e dar ofertas para missões. O difícil é encarar honestamente os próprios pecados, arrepender-se e mudar de vida. É mais fácil fazer cruzadas pela paz mundial do que perdoar alguém que nos tenha prejudicado de algum modo ou ao quem nós prejudicamos. Davi Livingstone levou aos selvagens a palavra de Deus, mas antes ele dedicou a si mesmo ao Senhor. No último dia de sua vida, ele escreveu em seu diário: meu Jesus, meu Rei, minha vida, meu tudo, novamente eu dedico a ti toda a minha vida. Há um verso das Escrituras que me perturba muito. Eu tenho gozado do abençoado privilégio de pregar a muitas pessoas. Agora mesmo encontro-me na Colômbia, capital do estado da Carolina do Sul, fazendo conferências numa das maiores igrejas do estado. Todas as noites, o salão tem ficado repleto e muitos dos que chegam atrasados têm que voltar para casa. Porém, uma coisa que é mais difícil que pregar. O apóstolo Paulo falou disso. Mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9:27. Se o maior pregador cristão de todos os tempos corria o risco de se tornar desqualificado, quanto mais nós. Venha o teu reino. Este pedido demonstra que olhei para dentro do meu coração e desejo a ação do poder purificador de Deus em minha vida. Significa também que eu me inclino humildemente diante dele em fé e obediência. Ouvi certa vez de um homem que possuía um cão muito fiel. Este senhor mandou o cão vigiar sua marmita e, por causa de sua obediência cega, pereceu em um incêndio na floresta. Com lágrimas correndo pelo rosto, o velho explicou: sempre tive que ser muito cauteloso com as ordens que lhe dava, porque ele obedeceria a tudo. É isto que esta oração quer dizer. Jesus contou a seguinte parábola: o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Mateus 13, 45 e 46.
As pérolas que aquele homem vendeu eram resultado do labor de uma vida inteira. Representavam tudo o que ele possuía. Contudo, encontrou uma pérola que valia por todas as outras. Portanto, quando dizemos venha o teu reino, isto significa que estamos dispostos a desistir de tudo o que possuímos para termos a Deus. Ele quer tudo ou nada. É mais fácil para nós falarmos acerca dos pecados do mundo, da corrupção política, dos males da bebida, da literatura, dos filmes pornográficos, dos inferninhos da cidade ou dos incrédulos da China. Mas antes de podermos orar pelos lugares onde não há o reino de Deus, temos que tê-lo em nós mesmos. Jonathan Edwards, um dos mais poderosos pregadores da América, sabia disso. Ele afirmou certa vez: quando vou pregar, tenho 2 objetivos em mente. Primeiro, cada ouvinte deve entregar o coração a Jesus. Segundo, independentemente das decisões dos outros, eu entregarei minha vida a Ele. O apóstolo disse: longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, 31, 32. É isto que a vinda do reino de Deus significa para nós. Depois que ele vem, nós poderemos divulgá-lo com grande poder. Os pecadores nunca serão defensores do reino da justiça. É como diz aquele cântico, negro espiritual. Não é meu irmão nem minha irmã, mas sou eu, Senhor, que estou precisando de oração. Venha teu reino, depois que esta oração for respondida, então não teremos mais dúvidas de que o poder do reino de Deus cobre a terra. 5. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensina que para podermos orar com poder, temos que colocar Deus em nosso pensamento e reconhecer sua soberania. Devemos dizer: seja feita a tua vontade. É aqui que muitas pessoas tropeçam, perdem o alento e se afastam de Deus. Eu creio saber a causa disso. Quando estudava psicologia na faculdade, formulei um teste de associação de ideias para aplicar às minhas congregações. Diria a palavra Natal, por exemplo, a uma pessoa e pediria a ela que dissesse a primeira coisa que lhe viesse à mente associada à palavra Natal. As respostas que eu recebia eram quase sempre Papai Noel, presentes, enfeites, etc. Raramente alguém dizia Cristo. Cheguei à conclusão de que nós temos comercializado e paganizado o dia do aniversário do Senhor. Eu creio que, resguardados certos limites, esse teste é bastante válido. Vamos fazer uma prova agora mesmo. Eu mencionarei uma palavra e o leitor verificará qual é o primeiro pensamento. Vontade de Deus. O que é que isto lhe sugere? A morte de um ente querido, ou um grande revés, uma enfermidade incurável, ou um grande sacrifício. A maioria das pessoas, quando pensa em vontade de Deus, forma um quadro mental sombrio. Talvez uma das razões disso seja a oração de Jesus no Getsêmani: não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22, 42. E em consequência de sua submissão, ele se encaminhou para o Calvário, onde foi pregado a uma cruz para morrer. E é assim que vontade de Deus e cruz acabam se tornando ideias sinônimas. Mas podemos recuar um pouco mais no tempo. Vejamos Jó. Ele perdeu sua riqueza e os filhos, sofreu uma grave enfermidade e sua esposa o abandonou. E ele associou tudo isso à vontade de Deus, pois disse: o Senhor deu e o Senhor o tomou. Jó 1:21. E nós também, quando temos mágoas e tristezas, dizemos: é a vontade de Deus. É muito natural que não desejemos tal vontade. Parece-me que a crença geral é que a intenção de Deus é tornar nossa vida desagradável. Quando, como temos que ingerir remédios amargos ou temos que ir ao dentista, pensamos que seríamos mais felizes se não nos submetêssemos à vontade de Deus. Na realidade, nunca chegamos a dizer: eu me recuso a acatar a vontade de Deus. No entanto, afirmamos: desta vez vou fazer o que quero. É preciso que nos lembremos de que o amanhecer também é da vontade de Deus. Há um tempo de colheita que resulta em alimentos e vestiário para nós, e sem o qual não haveria vida sobre a terra. Deus criou as estações do ano,
portanto, o fato delas existirem também é parte da vontade de Deus. A verdade é que as coisas boas da vida superam em muito as más. Há mais alvoradas que ciclones. Nós vivemos em casas que durante o inverno são aquecidas por meio do vapor d'água. Gozamos também do conforto do gás encanado que vem diretamente à nossa casa. Mas muito antes de nós nascermos, Deus já o tinha estocado no solo para o nosso bem-estar. Na verdade, as geadas invernais são da vontade de Deus, mas o aquecimento artificial também foi Deus quem providenciou para nós. A maneira como encaramos a vontade de Deus é que mostrará se nós a aceitamos de bom grado ou nos esquivamos dela. Jesus disse: Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele disse: como no céu. Em que é que pensamos quando a palavra céu nos vem à mente? Pensamos em paz, plenitude, perfeita alegria, ausência de dores, sofrimentos e lágrimas. João viu tudo isso e o registrou em Apocalipse 21. E estas coisas são exatamente o que queremos para a nossa vida atual. Jesus disse que isto é a vontade de Deus para nós. Antes que possamos dizer, seja feita a tua vontade, nós temos que crer que ela é a melhor coisa para nós. Muitas vezes nós nos preocupamos com as situações imediatas, quando Deus vê nossa vida como um todo. Tomemos o exemplo de 2 estudantes. É vontade de seu professor que eles dediquem bastante tempo a um estudo aplicado. Um deles, porém, se rebela contra essa imposição desagradável e, como quer se divertir, resolve ir ao cinema. É provável até que ele abandone os estudos para poder viver despreocupadamente. O outro dedica-se aos livros, embora isto lhe seja penoso. Vejamos estes mesmos rapazes 10 ou 20 anos mais tarde. O primeiro agora é grandemente prejudicado pela sua ignorância. Enfrenta muitas dificuldades e contratempos por causa de sua falta de preparo. O outro é mais livre, mais feliz e sua vida é menos penosa, mais compensadora porque ele se preparou convenientemente. Foi assim com José, o filho predileto de Jacó. Seu lar era um lugar feliz, mas o ciúme que brotou no coração de seus irmãos fez com que estes o jogassem numa cova escura e depois o vendessem como escravo. Mais tarde, aqueles mesmos irmãos tiveram que ir a ele no momento de necessidade. A palavra de José para eles foi: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irritei contra vós mesmos por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45, 5. É lógico que os primeiros tempos foram muito difíceis para José, mas ele não desesperou da fé e nunca arredou de sua posição, de modo que no fim da vida ele podia olhar para trás e sentir o mesmo que sentiu o personagem da peça Hamlet de Shakespeare quando afirmou: existe uma divindade que dá forma aos nossos objetivos. A submissão de Nosso Senhor, ocorrida no Getsêmani, seguiu-se uma cruz, mas depois da cruz houve um túmulo vazio e um mundo redimido. Às vezes, não é Deus quem nos leva aos vales profundos e às águas escuras, pode ser a ignorância e imprudência humana. Entretanto, mesmo em tais circunstâncias, podemos sentir sua presença, porque de nossos erros Deus pode tirar algo de positivo para nós. Não foi Deus quem enviou a tragédia à vida de Jó, mas como a sua fé resistiu, o Senhor usou todas aquelas tristezas para o bem dele. É maravilhoso o que Deus pode fazer com um coração ferido quando nós o entregamos a Ele. A vontade de Deus não somente é o melhor para nós, ela também se encontra ao nosso alcance. Muitos se retraem diante da vontade de Deus por temerem que o Senhor lhes pedirá que faça algo que não podem fazer. Foi o caso do homem que recebeu um talento e enterrou. Depois, ao explicar a razão daquele fracasso e o porquê de nem ao menos ter tentado a mínima aplicação, ele disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, ele disse, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Mateus 25, 24, 25. Ele estava receoso de exigências absurdas por parte de seu senhor,
Cria que, mesmo que ele fizesse o melhor que pudesse, não conseguiria agradá-lo. Há muitas coisas que não podemos fazer. Por exemplo, são relativamente poucas pessoas que possuem habilidades artísticas. A capacidade de liderança também é outro dom que a maioria das pessoas não possui. E poderíamos enumerar milhares de exemplos desse tipo. De uma coisa, porém, podemos estar certos: nós todos podemos fazer a vontade de Deus. Moisés pensou que ele não poderia. Quando Deus o chamou para livrar os filhos de Israel da escravidão, começou a arranjar desculpas. Ele cria sinceramente que aquilo estava acima de suas possibilidades. No entanto, ele conseguiu. Nós todos podemos dizer: faça-se a tua vontade, com toda a confiança, porque Deus é um Pai amoroso, que conhece seus filhos melhor do que eles próprios. Ele exige de nós o máximo que podemos dar, mas nada além disso. Orar, faça-se a tua vontade, é o mesmo que alistar-se num exército para combater na guerra. Em 1972, William Carey entregou um sermão baseado no texto: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Isaías 54:2. Foi uma das mensagens mais eloquentes que alguém já pregou, pois dela resultou a criação da Sociedade Batista Missionária, cuja história não caberia em 100 livros. Naquele sermão, Carey disse sua famosa frase: espere grandes coisas de Deus, realize grandes coisas para Deus. O importante, porém, é que ele não se contentou em apenas pregar sobre missões. Ele abandonou tudo e foi para a Índia como missionário. Ele realmente orou, assim na terra como no céu. E para ele aquilo significava a terra toda, pois dedicou a vida a ver sua própria oração respondida. Recebi recentemente uma carta de uma pessoa que me solicitava que orasse a Deus para que ele não deixasse mais nenhuma criança ser atacada de poliomielite. Ela mencionava o seguinte verso: assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Mateus 18:14. Sendo pai de 3 filhos, é certo que eu gostaria de ver a poliomielite erradicada completamente. Tenho certeza de que nós podemos ver esta oração respondida a hora que desejarmos. No entanto, é preciso notar que, no orçamento da nação, dedicam-se bilhões de dólares à corrida armamentista, mas quando pensamos em pólio, realizamos apenas uma March of Dimes, campanha dos tostões. Quem sabe se utilizássemos em pesquisas o dinheiro empregado em bombas atômicas, não encontraríamos a cura não só para a poliomielite, mas também para o câncer, a artrite e muitas outras enfermidades. Contudo, nós somos forçados a manter este amplo programa de defesa. E de quem é a culpa? Se nós tivéssemos empregado em trabalho missionário no Japão uma quantidade equivalente ao preço de uma daquelas naves de guerras afundadas em Pearl Harbor, talvez nem houvesse a Segunda Grande Guerra. Se tivéssemos mantido o espírito cristão na Alemanha logo após a Primeira Guerra, talvez Hitler nem chegasse a ser conhecido. Na realidade, a vontade de Deus está em operação na Terra, atuando na vida de cada um de nós. Por exemplo, nenhum de nós decidiu em que século nasceria. Nenhum de nós é livre para escolher os pais, a cor da pele, o sexo ou a aparência física. Tudo isso foi resolvido por uma vontade superior, a vontade de Deus. E a vontade de Deus está operando em nossa vida. Existe um propósito para a nossa vida. Eu creio que ninguém nasceu por acaso. Antes de nascermos aqui na Terra, já existíamos na mente de Deus. É possível nos rebelarmos contra Ele, mas no fim, seremos completamente derrotados. Uma pessoa pode recusar curvar-se à vontade de Deus e resignar-se a viver tolerando o que lhe sobrevém, mas nunca encontrará paz nem alegria. E como disse o poeta britânico Tennyson, nossa vontade é nossa, não sabemos por quê. Nossa vontade é nossa para torná-la tua. Como podemos saber a vontade de Deus para a nossa vida? Muitos nunca saberão, pois Deus não se revela a quem não o busca com seriedade. Ninguém pode entrar em sua santa presença apressadamente. Quem diz, Senhor,
aqui está a minha vontade, espero que tu aproves, está perdendo tempo. Somente aqueles que sinceramente desejam fazer a vontade de Deus e confiam nele o suficiente para se submeterem completamente a ela, irão realmente conhecê-la. É inútil dizer a Deus: Senhor, mostra-me a tua vontade. Se eu gostar dela, eu a aceitarei. Temos que aceitá-la antes mesmo de conhecê-la. As possibilidades que temos de assim agir dependem de nosso conceito de Deus. Deus revela sua vontade de muitos modos aos que são genuinamente sinceros. Nós aprendemos muitas coisas pelo discernimento interior. Um psiquiatra declarou-me certa vez: uma pessoa tem ou não tem discernimento. Ele não pode ser adquirido por aprendizado. É algo que Deus nos dá. Tenho conversado com pessoas que têm problemas de difícil solução. Elas passam horas e horas virando-se na cama, tentando dormir, mas não conseguem por causa de seus problemas. Algumas vêm ao meu gabinete pastoral e ali, no silêncio e na calma, nós conversamos acerca de Deus e de seu amor e cuidado por nós. Primeiro oramos e depois falamos sobre o problema. E muitas vezes tenho visto o rosto da pessoa se iluminar de alegria ao receber a resposta da oração e a solução de seu problema. Eu diria que Deus lhe deu discernimento. Alguns chamam a isso de revelação interior. Deus também pode revelar-nos sua vontade através de terceiros ou de circunstâncias especiais, através de experiências da história ou da descoberta de suas leis pelos pesquisadores científicos ou ainda através de sua igreja. E, naturalmente, nós descobrimos a vontade de Deus também ao estudarmos a vida e os ensinos de Cristo. Eu possuo um rádio portátil. Quando estou em casa, posso ouvir bem todas as emissoras de Atlanta. Mas, se me afasto um pouco da cidade, o som da estação fica bem fraco. O rádio ainda está ligado na mesma emissora, que ainda transmite na mesma frequência. Fui eu que me afastei demais. O mesmo acontece com a voz de Deus. Muitos não ouvem sua voz porque se afastam demais dele. A certeza de estarmos fazendo a vontade de Deus é nossa melhor arma para combater os temores e preocupações. O grande poeta Dante disse: em sua vontade está a nossa paz. Render-se à vontade dele elimina a apreensão do futuro. Nós sabemos com absoluta certeza que, se nós fizermos a vontade dele hoje, o amanhã será regido pela vontade dele também. E não estou sendo fatalista, pois como salmista eu também posso dizer: jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmos 37, 35. Quando nos submetemos à vontade de Deus, hoje, o Senhor passa a se responsabilizar pelo nosso futuro. Resumindo, Jesus nos ensina então que os 3 primeiros pedidos da nossa oração devem ser feitos com os olhos fixos em Deus. Haverá um momento de apresentarmos nossas necessidades. Jesus nos assegura que é correto orar por nós mesmos. Mas antes de podermos apresentar nossos problemas a Deus, Ele deve ocupar nossa mente. Só então é que estamos preparados para pedir-lhe bênçãos para nós. 6. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Há uma divisão bem distinta bem no meio do Pai Nosso. Logo se nota a mudança de pronomes. Nas 3 primeiras proposições, usamos o pronome na segunda pessoa do singular. Teu reino, teu nome, tua vontade. Nas 3 últimas, porém, o pronome é nós, nos e nosso. Primeiro pensamos em Deus e só depois é que podemos ocupar-nos de nós mesmos. E a primeira petição que o Senhor nos permite fazer em nosso favor é uma que realmente desejamos fazer. É justamente a que devemos fazer se quisermos sobreviver. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje engloba todas as nossas necessidades materiais. Alguns dos pais da igreja, como Jerônimo, Orígenes e Agostinho, ensinavam que a palavra pão ali se referia ao mesmo pão que Jesus mencionou quando disse: eu sou o pão da vida. Eles acreditavam que era errado orar pelas bênçãos materiais, e até hoje alguns apoiam essa ideia. Mas
Por que tentar espiritualizar esta frase? Até mesmo um santo precisa se alimentar. Se não ingeríssemos alimento para o sustento de nosso corpo, não poderíamos nem orar. Jesus pregou para o povo, curou os enfermos, perdoou os pecados e também usou seu maravilhoso poder para alimentar multidões com o pão material. Se examinarmos a vida do Senhor, veremos que ele conhecia a luta diária pelo sustento. Ele sabia o significado da pequena oferta da viúva pobre, sabia o que poderia representar a perda de uma moeda valiosa, sabia o que era usar roupas remendadas, sabia o que era fazer as compras do armazém com cuidado para não sair fora do orçamento. Mesmo após a sua ressurreição, ele se interessou por alimentos. Nós o vimos acompanhando 2 discípulos até em casa, naquele primeiro domingo de Páscoa. Ele lhes falou de esperanças e depois encontrou tempo para sentar-se à mesa com eles. A Bíblia diz até que, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Lucas 24:30. Depois nós nos encontramos na praia, à luz cinzenta da madrugada no dia seguinte. Os discípulos tinham estado a pescar a noite toda. Agora estavam voltando e o Senhor estava preparado para recebê-los. Que iria ele fazer? Uma reunião de oração? Eles precisavam de oração? Uma poderosa revelação de si mesmo? Eles haviam perdido a fé nele? Não, ele preparou-lhes uma refeição. O Cristo ressuscitado, triunfante, preparava um desjejum. Apesar de ter os pés feridos, ele andara pela praia pedregosa à procura de gravetos. Embora suas mãos tivessem sido atravessadas pelos cravos, ele se ocupara em limpar peixe. Ele sabia que aqueles pescadores estariam com fome. Ele sabe que nós temos que comprar mantimentos, pagar o aluguel ou a prestação da casa, adquirir roupas. Sabe que haverá despesas com as crianças na escola e todo tipo de contas para pagar. E não somente isto, ele conhece os desejos e necessidades pessoais que temos, além das coisas essenciais. Nós não somos como os irracionais, por isso desejamos gozar das coisas agradáveis da vida. Ele sabia, melhor do que nós, que o corpo e a alma são inseparáveis. Assim como o medo e a preocupação podem afetar o corpo e causar enfermidade, assim também as condições físicas da pessoa podem alterar sua maneira de encarar a vida, sua fé religiosa e sua conduta moral. O Deus que criou nosso corpo está interessado em nossas necessidades físicas e espera que nós lhe falemos a respeito delas. Todos os dias o sol se levanta no horizonte e aquece a terra. Se ele deixasse de brilhar por um minuto que fosse, toda a vida sobre a terra se extinguiria. As chuvas servem para irrigar a terra. A fertilidade se encontra no solo, a vida nas sementes, o oxigênio no ar. A providência de Deus está ao nosso redor o tempo todo, em abundância incrível, mas nós encaramos todas essas coisas como sendo corriqueiras. O Dr. John Witherspoon foi um grande educador americano e um homem de Deus. Foi um dos que assinaram a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Foi diretor da escola que mais tarde viria a ser a Universidade de Princeton. Ele morava a um pouco mais de 3 quilômetros da escola e ia para lá todos os dias em sua caleça. Certo dia, um vizinho entrou bastante nervoso em seu gabinete e lhe disse: Dr. Witherspoon, eu queria que o senhor me ajudasse a dar graças a Deus por ter me salvo a vida. Eu estava rodando em minha charrete hoje de manhã e o cavalo soltou-se e fugiu. A carroça bateu contra as rochas e ficou em pedaços, mas eu saí ileso. Ao que o Sr. Witherspoon respondeu: eu sei de um exemplo mais notável. Eu já rodei por aquela estrada centenas de vezes. Meu cavalo nunca escapuliu, a caleça nunca se quebrou e nem eu fui ferido. A providência de Deus para mim foi muito mais extraordinária do que para você. É como diz o poema de Meltibi de Barbacock: por trás do pão está a farinha, por trás da farinha o moinho, por trás do moinho o trigo, a chuva, o sol e a vontade do Pai. Podemos aplicar esta verdade a tudo que possuímos. O carro de que tanto nos orgulhamos, ou a casa em que vivemos, a roupa que usamos.
Todos esses bens provêm da terra que Deus criou. Ele os colocou ao alcance de nossas mãos porque sabia que nós iríamos querê-los e apreciá-los. Muito antes de nós nascermos, Deus já havia respondido a esta nossa petição de bênçãos materiais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje é uma oração que realmente já foi atendida. Ela é uma declaração do que ele já fez. Gosto muito daquela história de Jesus no deserto. Mateus conta que havia 5.000 pessoas ali, 14:21. Eles estavam famintos e o Senhor desejava vê-los alimentados. Os discípulos fizeram um levantamento da situação e tudo que puderam encontrar foi o lanche de um rapazinho, que constava de 5 pães e 2 peixes. Eles criam que aquilo era pouco demais para ser levado em conta. Era tão pouco que não adiantava nem tentar. Mas vejamos a atitude de Cristo. Ele não reclamou da quantidade. Antes, a primeira coisa que fez foi agradecer. Depois, utilizou o que tinha em mãos. Ele começou a partir os pedaços de pão e distribuí-los. Para espanto geral, aquele alimento deu para todos. Na verdade, houve mais do que o necessário, e eles recolheram 12 cestos cheios de sobras. O povo ficou tão maravilhado que quis pegá-lo à força e proclamá-lo rei. João 6, 5-15. Se nós também começarmos a agradecer a Deus pelo que temos e passarmos a usar isso da melhor maneira possível, o Senhor nos dará discernimento a respeito de como poderemos multiplicá-lo, a fim de satisfazer todas as nossas necessidades e ainda haver sobra. Nós nos sentiríamos tão venturosos que cairíamos a seus pés para adorá-lo como Senhor e Rei. 7. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nesta oração, Jesus menciona 6 petições. 3 delas se referem a Deus e 3 a nós. Todas as 6 são sumamente importantes, mas ele parece dar um enfoque especial a uma delas. Ele não conferiu destaque nem a santificado seja o teu nome, nem a venha o teu reino, nem a faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Embora todos estes fatos sejam de grande importância, tampouco ele enfatiza a nossa necessidade de pão, embora seja verdade que sem o alimento todos perecemos. Mas depois de apresentar toda a oração, o Senhor resolve destacar uma das petições e faz um comentário especial a respeito dela. Trata-se da seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O comentário que ele fez após a oração foi o seguinte: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. Não é que Deus somente conceda o perdão na base da permuta. O perdão que damos a outrem não é uma condição para que o perdão divino seja concedido a nós. Antes, ele condiciona nossa própria recepção do perdão de Deus. Shakespeare disse: a misericórdia não pode ser forçada. Ela desce suavemente como a chuva fina que cai do céu. Entretanto, é possível, por exemplo, colocar-se sobre uma planta uma cobertura de ferro e assim impedir que a água da chuva chegue até ela. Do mesmo modo, podemos rodear nosso coração com uma cerca de rancor e assim estaremos impedindo a entrada da misericórdia de Deus. Uma atitude errada para com outra pessoa pode prejudicá-la ou não, mas é certo que prejudica a nós. O educador americano Booker T. Washington definiu a questão muito bem quando disse: nunca permitirei que minha alma seja aviltada pelo ódio. Lembro-me de um episódio interessante do programa de TV Amos e Andy. Havia um homem alto que sempre que encontrava Andy dava-lhe um tapa no peito. Por fim, este ficou cansado daquilo e preparou-lhe uma represália. Agora estou preparado, disse ele a Amós. Coloquei uma carga de dinamite no bolsinho interno do paletó, e quando ele me der o tapa, sua mão vai explodir. Ele se esquecera de que o seu coração também explodiria. A dinamite do ódio pode realmente infligir sofrimentos a outrem, mas também destruirá nosso coração.
As palavras perdão e perdoado são inseparáveis, estão sempre juntas. Quando a rainha Caroline da Inglaterra morreu, Lord Chesterfield disse uma frase muito triste: "Uma mulher que não perdoava, agora morre sem ser perdoada." Na cruz, Jesus pronunciou as palavras: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Geralmente, quando alguém pratica um ato condenável, sem maldade consciente, nós apenas deploramos o fato. Existe, porém, um motivo mais forte para não guardarmos rancor contra ninguém, porque nós não sabemos. Se compreendêssemos as razões que levam cada pessoa a agir como age, nosso julgamento não seria tão rigoroso. Tendo nós um conhecimento tão limitado uns dos outros, é pouco temerário nos colocarmos na posição de juízes. A Bíblia diz: "A mim me pertence a vingança, eu retribuirei", diz o Senhor. Romanos 12:19. É mais sábio deixar o assunto por conta de Deus. Li em algum lugar o seguinte poema: "Será que Deus abandonou os céus, deixando a teus cuidados julgar entre o que é certo e o que é errado, e o que é que cada um deve fazer? Creio que ele ainda está lá e sabe a hora certa de aplicar a vara. Quando julgares a outros, lembre-te, tu não és Deus." Ele disse que devemos orar assim: "Como nós temos perdoado aos nossos devedores." Certo casal foi a um orfanato para tentar adotar uma criança. Ali havia um garotinho que os atraiu muito. Conversaram com ele e lhe falaram das coisas que poderiam dar-lhe. "O que é que você deseja?" Ao que ele respondeu: "Só quero que alguém me ame." Isto é o que todo ser humano deseja. No fundo do coração de cada um de nós existe uma grande fome de amor. O problema da solidão é bem mais sério do que pensamos. Entretanto, a maioria das pessoas não é muito fácil de se amar. Em geral, elas têm tantos defeitos, dizem o que não devem e muitas possuem espírito antagônico, quase repulsivo. Contudo, Jesus disse: "Perdoa-nos, como nós temos perdoado aos nossos devedores." Esta foi a única petição que ele enfatizou e talvez seja esta mais difícil de fazermos. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, débitos, pecados, qualquer uma dessas palavras exprimirá bem o que o Senhor tinha em mente. O vocábulo débito sugere a ideia de um não cumprimento de certas obrigações, que não são apenas financeiras. Há débitos que resultam de implicações de amizade, de nossa cidadania e etc. Ofender significa ferir a outrem de algum modo. Nossos conhecidos nos ofendem, abusando de nosso tempo, de nosso nome ao falarem mal de nós e etc. Podemos ser ofendidos de diversos modos. A palavra pecado fala de vício e de conduta errônea. Vemos muito disso em nossos amigos. Quanto mais observamos os erros de nossos conhecidos, mais difícil se torna dizer esta petição: "Como nós temos perdoado aos nossos devedores." Muitas vezes dedicamos afeição a certas pessoas e depois somos tristemente decepcionados por ela. Às vezes nos sentimos como o Sr. Walter Halling, que antes de sua morte escreveu à esposa: "Não sei a que amigo encaminhar-te, pois os meus me abandonaram no momento da provação." Algumas pessoas já foram tão magoadas que são incapazes de pensar como o poeta Tennyson, que disse: "Eu sei que é verdade, haja o que houver, e sinto isto, mesmo em meio ao sofrimento. É melhor amar e sofrer do que nunca amar." Devemos notar, porém, que Jesus disse: "Perdoa-nos as nossas dívidas." Ele chama atenção, em primeiro lugar, para nossas próprias dívidas, ofensas e pecado. As faltas dos outros também são encontradas em nós. Talvez não sejam exatamente as mesmas e podem até ser piores. Ele não disse: "Perdoa-nos se nós pecarmos." Não existe nenhum "se." Façamos a nós mesmos, com toda sinceridade, as seguintes perguntas: qual é meu erro mais grave? Isto é, onde é que tenho falhado em meu dever? Que pessoas tenho ofendido? Quais os pecados que tenho cometido? Cada um de nós terá suas próprias respostas para essas perguntas. Todos nós erramos. Entretanto, nossos amigos e conhecidos também terão respostas a essas perguntas. Também eles erram.
O importante é sabermos que, se estivermos dispostos a perdoá-los, então poderemos receber o perdão de Deus. Quanto a mim, isto me parece mais que justo. O que pensa o leitor? 8. E não nos deixes cair em tentação. O Senhor nos concede a oportunidade de fazer 3 pedidos em nosso próprio favor. Um deles refere-se ao presente, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O outro refere-se ao passado, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. O terceiro apresenta uma questão referente ao futuro. Todos nós estamos de acordo quanto à nossa necessidade de pedir pão e perdão dos pecados. Todavia, muitos discordam quanto à oração que devemos fazer com referência ao amanhã. Ao contemplarmos o futuro, qual é a nossa necessidade mais patente? O que é que mais tememos ou o que mais nos causa apreensões? Para alguns são as enfermidades e por isso suplicam a Deus que os conserve em boa saúde. Por isso o homem se interessa tanto por medicina preventiva e faz seguro contra doenças ou hospitalizações. Tememos a pobreza e por isso procuramos fazer nosso pé de meia. Outros temem o sofrimento e se preocupam com a possibilidade de acidentes. Outras coisas que tememos também são a impopularidade e a crítica, a velhice e a morte. Entretanto, quando Cristo quis ensinar-nos como fazer uma petição concernente ao futuro, ele não mencionou nenhuma dessas coisas. A única coisa a respeito da qual ele nos manda orar com relação ao futuro é a possibilidade de pecarmos. O único receio que devemos ter realmente é o de que venhamos a cair em tentação. Contudo, nós encaramos essa petição com respeito ao futuro com menos seriedade do que qualquer uma das outras 5. Não temos medo das tentações, pelo contrário, temos tanta confiança em nossa capacidade de dirigir nossa vida que acabamos fazendo da tentação nossa companheira constante. Conta-se a história de um velho que fora escravo da bebida, mas reformara-se e, aparentemente, havia superado o vício. Entretanto, toda vez que ia à cidade, ele amarrava o cavalo em um poste que havia bem em frente à taverna. Depois de algum tempo, ele voltou à antiga vida. Tivesse ele cultivado um salutar temor pela tentação e teria passado a atar o cabresto em outro poste. Na maioria das vezes, a tentação começa no pensamento. No recôndito de nossa mente, nós dramatizamos ou colocamos em ação os pensamentos. Lemos livros que tratam de impiedade, brincamos com a dinamite das emoções como se fosse um brinquedo inocente. Nós nos colocamos em situações perigosas e nos deleitamos nela. Andamos em más companhias. No trabalho ou diversão, às vezes ouvimos uma tentadora voz dizer-nos: amigo, empresta-me tua alma. E é possível que hesitemos em gastar 10 centavos, mesmo estando com o bolso cheio de moedas. No entanto, arriscamos a segurança de nossa alma, embora saibamos que a perda dela é eterna. Quando se trata de tentação, nossa coragem é pueril. Jesus não pensa assim. Ele nos ordena que temamos a tentação mais que qualquer outra coisa. Os pontos em que nos julgamos fortes é o que constitui fraqueza, pois o excesso de autoconfiança em nossa força nos leva à queda. Tememos nossas fraquezas e somos cuidadosos com elas. Com nossa força, porém, agimos descuidadamente e é aí que somos derrotados. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, 2 Coríntios 10:12. O que é tentação? Primeiro, é uma instigação para o mal. O 3º capítulo de Gênesis contém a descrição de uma tentação que se repetiu, de uma forma ou de outra, na vida de cada um de nós, descendentes de Adão e Eva. A serpente disse a Eva: foi isso que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Ao que ela respondeu: de todas, menos uma. Se comermos dela, morreremos. Então a serpente retrucou-lhes que se comessem dela, não morreriam. Pelo contrário, se comerem, ficariam mais sábios, terão uma vida melhor, mais livre. Então as inclinações naturais de Eva começaram a entrar em choque com sua consciência e bom senso. Aquela ordem de Deus, não comerás, estava em conflito com a maravilhosa e tentadora promessa de uma vida melhor. E assim a tentação estava lançada. Em segundo lugar, uma tentação significa um teste ou provação.
Trata-se de uma encruzilhada da vida onde a pessoa tem que decidir que decisão vai tomar, que ação vai escolher, que tipo de caráter vai cultivar. Pode ser uma mãe que perdeu um filho tragicamente e está sendo tentada a se tornar rancorosa e amargurada, ou uma pessoa que enfrenta uma situação difícil e pode ser tentada a fugir através da bebida. Alguém que está destinado a passar os dias numa cama ou numa cadeira de rodas pode ser tentado à autopiedade. Quando somos tratados injustamente, logo sentimos-nos tentados a odiar, magoar o ofensor ou guardar rancor. Uma pessoa que enriqueceu de repente é tentada à vaidade e ao amor próprio. A pessoa que obteve uma alta posição é tentada a lutar para obter mais poder. Quando menino, Napoleão escreveu uma redação escolar sobre os perigos da ambição desmedida. No entanto, sua própria ambição arruinou-lhe a vida. Moisés era conhecido pela mansidão. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Números 12:3. Entretanto, no momento em que se tentou se apoderar do poder de Deus, batendo na rocha, ele perdeu sua oportunidade de entrar na terra prometida. O ponto alto da personalidade de Simão Pedro era sua coragem impulsiva. Todavia, no momento em que deveria apelar para sua qualidade mais forte, esta lhe faltou e ele cometeu o terrível erro de enganar ao Senhor, de negar ao Senhor. A força do homem se mede pelos seus momentos de maior fraqueza. Todos temos um calcanhar de Aquiles, um ponto vulnerável. Não podemos acabar com a possibilidade da tentação, porque somos dotados com a liberdade de escolha, e como ninguém tem vontade de ferro, todos estamos correndo o perigo de cair. Podemos escolher entre bem e o mal, entre sermos honestos ou falsos, entre a bravura e a covardia, entre a generosidade e o egoísmo. Nossa própria liberdade de escolha em si já se torna uma tentação. Muitas pessoas encontram dificuldades para entender esta petição, por sentirem que Deus não quereria mesmo que nenhum de seus filhos caísse em tentação. Ele, porém, está interessado na formação de nosso caráter e, para isso, concede-nos liberdade de escolha. De outro modo, não passaríamos de simples marionetes. A vida seria bem mais simples se não tivéssemos tal liberdade. Thomas Huxley declarou certa vez: se um ser poderoso se propusesse a fazer-me pensar sempre no que é certo e agir apenas para o bem, mesmo sob a condição de tornar-me um robô, eu aceitaria. A única liberdade que realmente me interessa é a de fazer o que é certo. A de fazer o que é errado posso dispensar. Contudo, a liberdade de fazer uma coisa exige a possibilidade de opção. Daí vem a tentação. Deus nos dotou com uma vontade livre, mas o fato de a possuirmos deve nos levar a evitar, por todos os meios possíveis, o seu mau uso. Deveríamos temer qualquer circunstância estranha que pudesse significar uma possibilidade de queda para nós. Jesus nos adverte nos seguintes termos: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti. Mateus 5:30. Ele bem poderia estar se referindo a uma ação literal, pois realmente é melhor perder a mão do que a alma. Entretanto, eu creio que quando ele disse mão, queria dizer a obra das mãos. Tudo o que te vier às mãos para fazer, se o trabalho diário de alguém coloca-o em situações em que será mais tentado, é melhor desistir do emprego à custa de sacrifícios pessoais. Ele disse também: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Mateus 5:29. Provavelmente ele desejava referir-se às coisas em que nossos olhos estão fixados, nossos objetivos e ambições. Uma pessoa pode se preocupar tanto com o sucesso próprio ou com a sua escalada social e material que chegará a um ponto em que quererá o sucesso a qualquer preço. Se a direção que nossa vida está seguindo implica em perigo para nossa alma, é melhor procurar outra estrada. Não nos deixes cair em tentação é uma petição que nos leva a examinar nossas decisões diárias e a olhar não para nossos alvos, mas para o destino final da estrada em que nos encontramos. Este pedido pode ser respondido e é respondido de diversas maneiras. Às vezes é uma intervenção divina direta ou o que chamamos coincidência.
Por que foi que perdemos a oportunidade de obter um certo emprego ou posição? Talvez tenha sido pela providência de Deus. Outras vezes, ele é respondido pelo que chamamos de discernimento interior. É o caso quando, em alguns momentos críticos, sentimos a orientação segura sobre qual é o caminho certo a tomar. Na maioria das vezes, essa petição é respondida pela força interior que Deus dá a todos os que sinceramente a desejam. Há momentos em que nós nos desesperamos. Parece que nos sentimos emaranhados em uma rede de circunstâncias, seja pela sujeição a um vício, seja pela nossa fraqueza inata. Nessas ocasiões, dizemos: de que adianta lutar? Não consigo melhorar. Todavia, quando desejamos sinceramente nos colocar acima das tentações e buscamos a libertação em Deus, ocorre em nós uma renovação de forças e um espírito de confiança brota dentro de nós. Um dos mais sublimes versos da Bíblia acha-se meio escondido no pequeno livro de Judas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Verso 24. É então que começamos a compreender que fomos criados para a vitória e não para a derrota, que temos de vencer o mal e não sermos derrotados por ele. E então, triunfantemente, podemos declarar como o apóstolo: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. A maior mentira que o diabo forjou é a de que não podemos deixar de pecar. Afinal de contas, você é humano, diz ele, e com isso lança por terra os nossos autopropósitos de uma vida de santidade. Nós nos rendemos e abandonamos a luta, mas quando travamos conhecimento com este poder sobre-humano, passamos a ver tudo sob um prisma diferente. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta verdade torna-se de grande poder depois que nós a experimentamos. Há uma história infantil que fala de uma máquina de trem de ferro que ia subindo a serra e dizendo: acho que posso, acho que posso, acho que posso. Quem insiste em dizer não consigo ou está acima das minhas forças, nunca conseguirá nada mesmo. Só em dizermos tudo posso, já obtemos forças. Se ainda adicionarmos as palavras naquele que me fortalece, aí então nossas forças se multiplicarão enormemente. Li recentemente a respeito de um psicólogo que realizou certa experiência. Utilizou um dinômetro que dava o resultado em libras. Pediu a 3 homens que medissem suas forças. A média dos 3 ficou em 101 libras, cerca de 45 quilos. Depois ele os hipnotizou e disse a cada um: você agora está muito fraco. Sob a influência daquela sugestão, a média das forças caiu de 101 libras para 29, 13 quilos. Com os homens ainda sob hipnose, ele lhe disse: agora terão muita força. E desta vez, quando eles disseram para si mesmo: eu posso, a média das forças foi 5 vezes maior do que quando disseram não consigo. Analisemos a vida daqueles homens que chamamos santos, daqueles que obtiveram poder espiritual acima do comum, e descobriremos que os segredos deles estava justamente nisso. Eles cometeram pecados, sim, mas não se renderam a pecado. Nunca aceitavam uma derrota como sendo definitiva. Não deixavam de olhar para frente com toda a confiança. Eles diziam: nele tudo posso. E a sua força máxima era acrescentada à força do Senhor. Este mesmo poder se acha à nossa disposição. Se olharmos para trás, talvez vejamos apenas vergonha e derrota, mas eu afirmo que é possível enxergar-se um futuro de paz e vitórias. Crê somente, tudo é possível, crê somente. Isto não é apenas um corinho, é a fé cristã. Que maravilha a confiança que o Senhor Jesus tem em nós. Lembro-me da velha lenda que narra que quando Jesus regressou aos céus, o anjo lhe perguntou: quem o Senhor deixou lá para continuar a obra? Ele respondeu: um pequeno grupo de homens e mulheres que me amam. E se eles falharem quando vier a provação? Tudo o que fizeste ficará sem efeito? Sim, respondeu o Senhor. Se eles falharem, tudo o que eu fiz dará em nada. Não há o que se possa fazer? Não,
disse Jesus. Nada mais pode ser feito. E então? Perguntou o anjo. Jesus respondeu-lhe tranquilamente: eles não falharão. Nós podemos encarar o futuro tendo tal confiança e declarar triunfantemente: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E veremos a vitória de Deus tanto no mundo como em nossa vida.